Como surgiu Jesus de Nazaré? Isso aí está relatado em Mateus capítulo 1, versículo 18 até o 23. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que um sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E darás à luz um filho, e chamará seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor, pelo profeta que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e chamará. O Jesus gnóstico, né? Como que ele surgiu? Então vou ler um trecho da Bíblia Marcionita no Evangelho do Senhor. A Bíblia Marcionita no Evangelho do Senhor começa assim: No 15º ano de Tibério César Pôncio Pilatos, sendo governador da Judéia, Jesus, né, Crestos, desceu do céu e foi para Cafarnaum, uma cidade de Galiléia, e estava ensinando nos sábados. E eles ficaram espantados com a sua doutrina. Vamos ler um trecho aqui do Testemunho da Verdade da Nag Hammadi. Mas o Filho do Homem veio da imperecibilidade, sendo alheio à contaminação. Ele veio ao mundo pelo Rio Jordão e imediatamente o Jordão voltou atrás. E João deu testemunho da descida de Jesus de Crestos, pois foi ele quem viu o poder que desceu sobre o Rio Jordão, porque ele sabia que o domínio da procriação carnal havia chegado ao fim. O Rio Jordão é o poder do corpo, isto é, os sentidos dos prazeres. A água do Rio Jordão é o desejo de ter relações sexuais, e João é o arconte do ventre. Bom, o Jesus gnóstico, ele aparece no Rio Jordão, né? De repente o Rio Jordão se estremece e pela descida desse Jesus gnóstico, e João Batista viu essa descida e testemunhou isso. Depois da sua descida, conforme a Bíblia marcionita, ele começa a pregar em Cafarnaum, né? E fica um ano com a gente. Então, não tem a história da natividade, não tem a história da infância, não tem a história, essa biografia que tem no Jesus de Nazaré. Bom, nós temos 4 evangelhos, né? Pelo menos eles deveriam dizer as mesmas coisas, mas felizmente ou infelizmente eles não dizem. No livro de Marcos e João, esses 2 livros não falam do nascimento de Jesus de Nazaré. E um fato importante também que eu vou narrar agora é que já começam falando, né, da aparição desse Jesus de Nazaré no Rio Jordão e falando com João Batista. Vamos lá, João. E o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, como está escrito nos profetas: eis que eu envio o meu anjo ante a minha face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Apareceu João batizando no deserto, pregando o batismo do arrependimento para a remissão dos pecados. E é que aconteceu naqueles dias de que Jesus, esse Jesus de Nazaré, tendo ido de Nazaré da Galiléia, foi batizado por João no Rio Jordão. Bom, o que é engraçado, eu espero que vocês notem, é o seguinte: esses 2 evangelhos que não falam do nascimento, toda essa biografia desse Jesus de Nazaré, ele já começa falando de Jesus no Rio Jordão. Marcos também diz: Jesus testificando dele e clamou dizendo: este era aquele que a quem eu dizia que vem após mim e antes de mim,
porque foi primeiro do que eu. João respondeu-lhes dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós está um que quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim e que é antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a correia da sua alparga. Essas coisas aconteceram em Betibara, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Bom, uma coisa interessante é o seguinte: os dois livros que não falam do nascimento virginal de Jesus e nem da sua biografia, eles são unânimes em colocar Jesus já aparecendo no Rio Jordão. E é justamente isso que acontece na Nag Hammadi, a primeira aparição no Testemunho da Verdade. Esse Jesus gnóstico, ele desce no Rio Jordão e aí ele começa o seu ministério. Engraçado, né? João e Marcos também falam isso, né? Mas tem esse bendito de Mateus, né, e Lucas, né, que justamente colocam, né, uma biografia de Jesus. Creio eu, inventado pela ortodoxia. Ao meu ver, foi Irineu que inventou essa atrocidade. Ele vendeu isso e todo mundo comprou até hoje, né? Mas eles... Por isso que realmente nós temos que estudar cada dia mais, estudar, tá? Jesus de Nazaré, qual seria a sua missão? Bom, eu gostaria que vocês dessem uma olhada, né, em Lucas capítulo 1, versículo 70 até o 79. Eu vou ler para vocês. Isso daqui seria a missão, né, que está profetizada por Zacarias, né? E a Bíblia diz que ele estava cheio do Espírito Santo, né? Vamos lá. Como falou pela boca dos santos profetas, desde o princípio do mundo, para nos livrar dos nossos inimigos e da mão dos que nos odeiam, para manifestar misericórdia aos nossos pais, lembrar-se da santa aliança e do juramento que jurou Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertados da mão de nossos inimigos, os servíssemos sem temor, em santidade e justiça perante ele todos os dias da nossa vida. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque has de ir ante a face do Senhor e preparar seus caminhos, para dar a seu povo conhecimento da salvação na remissão dos seus pecados, pelas entranhas da misericórdia de nosso Deus, com que o Oriente do Alto nos visitou, para iluminar aos que estão assentados em trevas, na sombra da morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Perguntaria: Jesus de Nazaré foi profetizado aqui pelo profeta, né, Zacarias, e eis aí a sua missão. Perguntaria: ele cumpriu alguma desses itens dessa lista? Creio que não. Qual seria a missão do Jesus gnóstico? Está escrito em Lucas 4:43. Ele, porém, lhes disse: é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também às outras cidades, pois para isso é que eu fui enviado. A missão do Jesus gnóstico era justamente pregar, né, o evangelho do reino dos céus para libertar os espíritos aprisionados. Vamos lá, a idade de Jesus de Nazaré e a duração do seu ministério, e também a idade do Jesus gnóstico e a duração do seu ministério. Vamos lá, a idade do Jesus de Nazaré. Eu mesmo, Jesus, começava a ser de quase 30 anos, sendo filho de José e José de Eli, Lucas 3:23. Bom, então aqui está afirmando que mais ou menos o começo do ministério do Jesus de Nazaré, ele estava com 30 anos de idade. A duração do seu ministério, pelo que a gente tem estudado aí, o seu ministério talvez tenha durado 3 anos e meio, né? Entre a sua aparição no Rio Jordão até o final, né, do seu ministério, que é morte, ressurreição e ascensão, 3 anos e meio.
Bom, vamos lá. Para a idade do Jesus gnóstico é a duração do seu ministério. Crestos veio do pré-Roma, fora do sistema do tempo e do espaço e da matéria. Mas o Filho do Homem veio na imperecibilidade, reino dos imortais, sendo alheio à contaminação, testemunho da verdade. Então, Crestos, ele não tem idade, né? Ele veio do reino dos imortais, e nesse reino dos imortais não tem espaço nem tempo, então ele não tem idade nenhuma. Bom, qual a duração do seu ministério? Segundo o Panarião de Epifânio de Salaminas, aos Valenterianos, capítulo 14, versículo 9, e ele ficou 12 meses conosco, o texto é esse. Sugere-se a paixão encontrada 12 aions, segundo a disserção de Judas, que era um dos 12 apóstolos, porque o Salvador sofreu 12 meses, sustentam que ele pregou 12 meses depois do encontro com João. Bom, Valentim, que é um professor gnóstico, ele afirma o seguinte, que esse Jesus gnóstico, ele desce no Rio Jordão, né? E já imediatamente começa a pregar em Cafarnaum e ascende ao céu antes da crucificação, como está em São João 17. Isso aí fazendo umas contas dá 12 meses, né? Então, esse Jesus gnóstico ficou com a gente 12 meses. Nem mais um dia, nem mais outro dia. Bom, agora eu vou fazer uma comparação da missão do Jesus de Nazaré com a missão do Jesus gnóstico. Bom, vou começar na missão de Jesus de Nazaré, foi aquela que eu citei anteriormente, né? Que está em Lucas capítulo 1, do versículo 71 em diante. A primeira é, como falou pela boca dos profetas desde o princípio do mundo. Isso aqui se refere a Jesus de Nazaré. Vamos ver o que fala o Jesus histórico. E as leis e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino dos céus e todo homem prega a força para entrar nele. Lucas 16, 16. Bom, Jesus de Nazaré, né? É dito que ele é falado, né? E prometido pelos santos profetas do Velho Testamento. Isso aí existe o contraponto aí do Jesus histórico, ele diz que a lei e os profetas só profetizaram até João. Então isso aí me remete a pensar que o Jesus histórico não está profetizado no Velho Testamento. Segundo, para nos livrar dos nossos inimigos, da mão de todos os que nos odeiam, para manifestar misericórdia a nossos pais e lembrar-se da santa aliança e do juramento que jurou Abraão, nosso pai. Vamos se contrapor, isso aí, o Jesus de Nazaré, vamos se contrapor agora ao Jesus gnóstico. Mas a vós que isto ouvis, digo, amai vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam. Lucas 16, 27. Veja bem, é prometido pelo Jesus de Nazaré, né? Se livrar dos inimigos, né? E se vingar também dos seus inimigos. Porém, o Jesus gnóstico diz o seguinte, para a gente amar os nossos inimigos, né? E fazer bem aos que vos odeiam. Terceiro, conceder-nos que, libertados da mão de nossos inimigos, os servimos sem temor, em santidade e justiça perante todos os dias de nossa vida. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque has de ir ante a face do Senhor a preparar seus caminhos. Se contraponto, amai, pois, vossos inimigos, fazei bem, emprestai sem nada esperardes, serás grande o vosso galardão e serás filhos do Altíssimo, porque ele é benigno até para os ingratos e os maus. Outra vez, Jesus de Nazaré prometido o livramento, né, dos seus inimigos, né? E o Jesus gnóstico, ele reafirma, né, que nós devemos fazer o bem para os nossos inimigos, ou seja, amar nossos inimigos. Então, a mensagem, né, são totalmente antagônica até agora, né? Vamos continuar.
Jesus de Nazaré, para dar ao seu povo conhecimento da salvação na remissão dos pecados, pelas entranhas da misericórdia de nosso Deus, com que o Oriente do Alto nos visitou. 4. Se contrapõe o Jesus gnóstico, e se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo, porque eu não vim, não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. João 12, 47. Veja bem, Jesus gnóstico não veio para julgar o mundo. O Jesus de Nazaré, o prometido, né? Me parece que ele vinha realmente fazer um juízo, fazer uma vingança, né? Mas o Jesus gnóstico é totalmente oposto. Ele não veio para julgar ninguém. Ele sim veio para dar salvação, né? E vida eterna para todos. 5. Para eliminar os que estão assentados em trevas e na sombra da morte, a fim de dirigir os nossos pelo caminho da paz. Bom, então Jesus de Nazaré promete a paz para toda a humanidade depois da sua vinda. Bom, vamos falar aqui o que o Jesus gnóstico diz. Cuidai vós que eu vim trazer a paz? Não, vos digo não, mas antes a dissensão. Lucas 12, 51. O Jesus gnóstico não, ele não promete a paz, ele promete a dissensão. Dissensão por quê, né? Cada um vai ter uma ideia dentro da sua casa, dentro do seu país, né? E isso daí vai perpetuar, né? Até o final dos tempos. Então, um vai ser contra o outro, né? Ele não veio trazer a paz, né? Ele veio trazer, sim, a dissensão dos justos, né? Contra os maus, né? Ou seja, da verdade contra a mentira. Bom, aonde termina o ministério do Jesus de Nazaré? Bom, o ministério de Jesus de Nazaré, todo mundo sabe, termina na sua ascensão. Porém, antes disso, ele vai ser crucificado, morre, sepultado, e depois do terceiro dia ele é ressuscitado em carne. Ele fica 40 dias entre os discípulos e ascende aos céus com esse corpo que ressuscitou, que tem carne e ossos. Bom, o Jesus de Nazaré tem toda uma biografia. Ele nasce, né, no ventre de Maria, tem uma infância, cresce, é carpinteiro. Depois de um determinado, um estalo nele, ele começa a pregar o reino dos céus, e ele é preso, traído, crucificado, morto, ressuscitou ao terceiro dia. Depois tem uma fala dele num corpo ressurreto. E o interessante é que esse corpo ressurreto, ele tem carne, ossos e sangue. E com esse corpo, olha, ele ascende ao céu, coisa impossível, né? Porque Paulo diz que nem a carne nem o sangue herdarão o reino dos céus. E é pregado, né, principalmente na igreja hoje, né, que a gente vai ver, né, essas marcas lá no céu quando encontrar com ele. Vai ter as marcas nas suas fontes, vai ter a marca no seu peito, transpassados, né, vai ter as marcas nos seus pés, vai ter as marcas, né, nas suas mãos, né. Então tudo isso porque esse Jesus, ele foi ascender aos céus em corpo, ossos, né, e talvez até sangue. Bom, o próprio Jesus gnóstico diz o seguinte: a carne para nada vale. A carne volte ao pó, né, que o deu, né. O próprio Paulo diz assim: o primeiro Adão foi uma alma vivente, é um pó, né. E o segundo Adão, tipificado pelo Jesus gnóstico, ele é espírito vivificante, ele é um espírito, não que ele se tornou, ele é um espírito vivificante. Ele desce do céu em forma de espírito, fica nessa forma 12 meses com a gente e ascende aos céus. Ele não tinha onde reclinar sua cabeça, ele não dormia em lugar nenhum, a hora ele aparecia, a hora ele desaparecia, né? Ora ele mudava de forma, ora ele mudava a cor da sua pele, ora ele aparecia como homem, ora ele aparecia como uma criança e ora ele aparecia como velho. Então ele não tinha, né, onde reclinar sua cabeça. Paulo diz que ele só veio na aparência humana. Bom, aonde termina o ministério do Jesus gnóstico?
Bom, eu sempre falo, principalmente nos meus vídeos, que passa batido, né? São João 17. São João 17, ali tem a ascensão desse Jesus gnóstico. Olha as palavras, vou tentar repetir de novo, tá? Ele fala assim, ó: Pai, é chegado a hora. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado minha obra. Olha que interessante. Naquele momento ele diz assim, é chegado a hora. Era aquele momento exato que ele estava ascendendo aos céus. Ele diz assim, glorifiquei-te, está no passado, tendo consumado minha obra. Ele está dizendo assim, eu consumei minha obra. Então, se ele consumou a obra e estava ascendendo aos céus, a crucificação não era uma obra desse Jesus gnóstico. Ele diz mais, e agora, nesse momento, glorifica-me, ó Pai, junto de ti mesmo. Ele está pedindo a sua ascensão, a sua glorificação, naquele momento. Ele diz, manifestei o teu nome aos homens. Manifestei está no passado. E tem uma coisa interessante que passa batido, mas batido mesmo. Eu já não estou mais no mundo. Ó afirmação, ele já não está mais no mundo. Não é? A palavra de Crestos é assim, sim, não, o que passa disso é procedência maligna. Ele diz assim, eu já não estou mais no mundo. E como é que vocês não conseguem enxergar que nesse momento, São João 17, esse Jesus gnóstico está ascendendo aos céus, e ele está afirmando, eu já não estou mais no mundo. Ele diz mais uma coisa, estando com eles no mundo. Então ele já não estava mais estando com eles no mundo. Olha a afirmação. Ele diz mais, mas agora vou para ti. É nesse momento que ele ascende aos céus. Mas a ortodoxia, lógico, não vai deixar a gente entender isso. Vai embaralhar nossa mente. E São João 18:1 diz que ele sai junto com os seus discípulos. Mas não, ele não sai junto com os seus discípulos. Naquele momento, esse Jesus gnóstico ascende aos céus. Né? E a crucificação não faz parte da sua missão. Então quer dizer que outra pessoa morreu no seu lugar na cruz. Mas esse é tema para outro vídeo. Aí vem a pergunta, né? Aonde a história de Jesus de Nazaré é conhecida por todos e perpetuada nessa Bíblia? Porém, ele é um personagem criado pela caneta dos bispos e teólogos católicos com o intuito de esconder Crestos e seu pai, o Deus incognoscível. Quanto à história de Crestos, quem a perpetuou? Com a descoberta da Nag Hammadi, vejo que quase todos os escritos lá contidos mostram explicitamente o Jesus gnóstico. Ele é o mestre e locutor principal de todos os escritos gnósticos da Nag Hammadi. Ele é o espírito que desceu do pré-Roma para cá para trazer a mensagem do reino dos céus e para trazer a mensagem que vai nos fazer sair desse mundo prisão do demiurgo Jeová. O Jesus gnóstico também pode ser percebido na reconstrução da Bíblia marcionita nas cartas autênticas de Paulo, aonde não se coloca o nome Jesus de Nazaré e nem Cristo, mas sim Isocrestos, o bom Deus. O que a Igreja Católica fez com Crestos? Porque Crestos me parece que ele não foi mascarado aqui nessa Bíblia, né? Em primeiro lugar, eles substituíram, né, por um personagem fictício, pelo Jesus de Nazaré, que Paulo não conhecia. Segundo, eu creio que a Igreja Católica, além de esconder Crestos, né, o Jesus histórico, o demonizou, criando um personagem no livro de Atos com o nome de Simão Mago. Esse Simão Mago tomou o lugar de Crestos nas suas atitudes como curas e poderes de levitar. Seria um mago que tinha o poder de levitar e que perde uma batalha de poder para Pedro. Tiraram Crestos da história e colocaram Simão Mago. Simão Mago também reconhece como Cresto que esse mundo imperfeito foi criado pelo Deus Jeová. Ele diz que do céu veio
à terra, trocando sua aparência, do mesmo jeito que o Jesus gnóstico desceu do céu. Ele tinha o poder de levitar, o que lembra quando o Jesus histórico ascende aos céus. Simão Mago foi o personagem criado pela ortodoxia, como foi o Jesus de Nazaré. Foi para que misturar com a história verdadeira de Crestos. Para isso, Simão Mago demonizou, né, a figura de Crestos. Para todos, Simão Mago foi o criador do gnosticismo, como o Jesus gnóstico foi o criador também do gnosticismo. Porém, ele foi demonizado pela criatura personalizada por Simão Mago. Todos os grandes professores gnósticos seguiam a escola gnóstica, que primeiramente foi ensinada pelo Jesus gnóstico e depois por Paulo. Porém, se criando um personagem bizarro como Simão Mago, como o primeiro gnóstico, que Teto Márcio, Valentim Bacelide seguiam, desmoraliza tanto o Jesus gnóstico como Paulo e o gnosticismo. Então inventaram uma figura bizarra, né, como Simão Mago, né, para justamente mascarar, né, o Jesus gnóstico.